eu imediatamente passo a palavra a um ícone do Paraná, embora catarinense, meu prezado colega de faculdade, naturalmente que ele era meu veterano, cuidou de mim durante 4 anos na faculdade, tive essa honra, tive esse prazer, essa satisfação de com ele conviver desde os bancos da Universidade Federal do Paraná, um freudiano de primeira linha, um amigo de todos nós, e o meu malvado favorito 2. Eu tenho a honra de passar a palavra ao professor Jacinto Coutinho. Vai falar lá? Tá. Aqui. Ah, tá aí. Em 30 minutos, eu vou avisar que deu 30 minutos, o senhor terá mais 10 para terminar. Estou ficando comportado, né, Mário? Tempo é tempo, né? Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria dizer que tenho três contas a acertar. E delas vou tratar. A primeira diz, com um efusivo agradecimento à OAB, particularmente ao seu presidente, o senhor doutor Juliano Breda, e, de consequência, por ele, a comissão da ordem que escolheu os nomes e, dentre os nomes que escolheu, colocou o meu. Pesa nisso, naturalmente, o senhor Juarez Cirino dos Santos, ali o Juarez, está lá, o senhor Juarez Cirino dos Santos, e a amizade, sobretudo a amizade que nos liga, e o Juarez, já quero voltar já por conta desse nome que ele deu para aquilo que eu vou falar. Isso é a cara dele. Com o que nós concordamos, mas é porque é de fato a cara dele. Então, eu queria agradecer ao senhor Juliano Breda e dizer uma coisa que a mim parece elementar. Qualquer advogado pode ser presidente da ordem, mas nós temos que nos colocar de acordo que o peso dos advogados funciona a partir, dentre outras coisas, do conhecimento que tem. Se você meter um medíocre na cabeça da ordem, a ordem será medíocre. Estou escutando o que eu estou falando, né? É por isso que nós precisamos repensar, dentre outras coisas, em reforma, também aquilo que significa dizer quem escolhemos nós para o comando da nossa classe. Estou escutando, né? Meta um medíocre lá, a ordem será medíocre. A ordem não é medíocre, porque na história dela, comandada por gente genial, ou seja, culturalmente preparada, muito preparada, e, sobretudo, advogado de ponta, lembra que nós sempre falamos dos nomes, o fulano de tal, o fulano de tal, o fulano de tal, porque escreveu sobre aquilo, mas escreveu sobre a estrutura do poder na sociedade brasileira, etc. e tal. Não sabe ninguém eu estou falando. E por aí vai. Não é? Então, desde esse ponto de vista, elogiar o Juliano Breda, dentre outras coisas, elogiar a nossa capacidade de perceber quem é quem na ordem do dia, de modo tal a se poder colocar lá gente que, nessa selva que é a estrutura na qual a ordem se movimenta, essa pessoa sabe que se efetivamente se locomover. Então, minha primeira homenagem vai aí, porque é, entre outras coisas, uma marca de se dizer que escolher gente é escolher gente preparada para aquele lugar. Não é em vão. É por isso que a ordem tem se dado bem sempre que as pessoas que lá estão são as pessoas que têm conhecimento suficiente para poder, dentre outras coisas, manejar o poder dentro da instituição e conduzir a ordem. Metam um medíocre, a ordem será medíocre. Por sinal, já tentaram várias vezes isso. E é um pouco do risco que se corre, ou se acertando no Conselho Federal, aquela baderna que é a eleição, ou com eleição direta por fora, se sustentando com poder político, por exemplo. Logo,
Os advogados também os sintomas da sociedade brasileira. Tem uma condição de fazer eleição direta da ordem, e eu mesmo votei pela eleição direta na ordem no Conselho Federal. Claro que nós perdemos, porque, evidentemente, lá no Conselho Federal interessa pouco fazer eleição direta. Mas nós precisamos de eleição direta, porque nós precisamos mostrar para o país que nós sabemos escolher. Agora, se nós escolhermos um medíocre, nós vamos ter... Eu ia dizer Lula lá, é uma sacanagem, mas... Nós íamos ter um lugar desastroso para a ordem. Ordem que se não ouve. Ordem que se não respeita. Ordem que se sustenta só numa tradição que pode ser pífia. De consequência, nós vamos continuar com juízes aplicando 265 e punindo os advogados, por exemplo. Agradecimento para o Juliano Breda. Meu tempo vai passar. Eu cuido. Pode achar que eu cuido. Meu segundo agradecimento vai diretamente ligado àquilo que, para mim, são os ícones, isso de verdade, não é de brincadeira, não é, do direito penal no Brasil. O Brasil, dos grandes penalistas que tem dois de ponta de verdade numa determinada direção. O professor Juarez Tavares e o professor Juarez Cirino. Devo até dizer... O maior de cá, maior de lá. Esse jogo de maior é coisa para medir, de novo ia dizer besteira. E que não é o caso, porque, no fato, não é o tamanho, é a qualidade de quem se pratica, etc. E tal. É de pinto que se trata, vamos dizer assim. E aqui não é um problema de medir, não se mede assim. Não é assim que se mede, dizer o maior ou é o menor, isso é papo furado. Mas é dizer, deve ter alguma coisa que se sustente essa grandeza. É uma grandeza, é um valor que está. E estou dizendo isso, dentre outras coisas, porque essa gente, quando se torna amigo, tende a fazer certas coisas que, às vezes, não cabem na gente. Quero que me compreendam, que Renato, quem sabe, me deu um minuto a mais para isso. Não sei se vocês sabem, ou se quem sabe, os que sabem ou que não sabem, mas, por favor, entendam o que eu vou dizer com uma grandeza de vida, vamos dizer. Terça-feira passada, eu participo de uma confraria de vinho, fui ao jantar nessa confraria de vinho, e o professor Clemerson Cleve, nessa confraria, me disse que, eu não sabia, que no Ministério da Justiça tem 35 nomes correndo dos indicados, que seriam indicados internamente lá para concorrer à vaga do Supremo Tribunal Federal, e dentre eles estariam o meu, o dele, Clemerson, e o do professor Luiz Edson Fachin, que está lá há muito tempo, nós sabemos e como é que é. No que eu imediatamente disse a ele que aquilo era coisa da minha gente lá no Ministério, porque nessa porra desse país, se você não tiver gente nos lugares, está roubado. Nem que seja para fazer xerox, nem que seja para te abrir a porta, nem que seja para te ajudar de alguma forma. Todos nós somos estagiários, né, André, desse ponto de vista. O André trabalhou comigo um monte de tempo. Quando precisar de alguma coisa, dizer, André, vai lá. Ele disse, pô, professor, por que o senhor não vai? Ele disse, não, porque só tu tem poder e conhece os caras suficientemente para poder retirar de lá as coisas. Ele era o estagiário, então eu ia lá com ele e dizia, eu sou o estagiário do André. Ele dava risada, ele se matava de rir, porque eu sou o estagiário dele. Ninguém acreditava, mas no fundo era assim, era ele que ia lá e abria as portas. Nesse país as coisas funcionam desse jeito e um pouco é por isso. Mas a surpresa maior de tudo isso foi que, na sexta-feira, me telefonou o professor Juarez Tavares, dizendo que os criminalistas tinham se reunido no Rio de Janeiro, tinham se contactado com um monte de gente, um monte de criminalistas, e que tinham feito uma carta aberta ao presidente da República, ao Senado, enfim, ao Congresso Nacional, dizendo da necessidade no Supremo Tribunal Federal ter um criminalista e indicaram uma lista de 5 nomes, dos quais, dentre eles, estava o meu. Isso me deixou extremamente orgulhoso, me deixou extremamente para além da minha medida, não por conta da questão propriamente desta possibilidade de ir ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas por aquilo que é a coisa mais importante disso tudo, que é o reconhecimento dessas pessoas. O reconhecimento dos criminalistas é muito mais importante do que, talvez, ser ministro do Supremo Tribunal Federal, onde não raro se esquece dos criminalistas.
E eu, por conta disso, entrei num estado de vou ficar na minha. Então, eu queria, dentre outras coisas, agradecer do fundo do meu coração, porque estar nesse lugar, de uma certa forma, ali, prestigiado pelos criminalistas, é muito mais do que qualquer outra coisa. Ou seja, não é a associação do bairro, não é não é o partido, não é nada disso. São os pares. Gente que não é porque nem eu sou bonito, nem eu sou gordo, nem eu sou careca, nada disso. É porque reconhece ali alguma coisa que, de fato é talvez até além mais do que a amizade, porque, de fato, se trata de uma coisa referente à reputação. Quer dizer, se você não tiver alguma coisa, essa gente não coloca. Pode colocar qualquer um. Podiam ter colocado qualquer um. De fato, colocaram 5 nomes que estão lá, mas o meu estava. O que eu me debato e venho me debatendo é que só isso já é suficiente para estropiar a tua vida. Como não me seduzo pelo poder, esse tipo, pelo menos, de poder, como não me seduzo pelo poder, tenho vivido, desde então, de sexta-feira para cá, um inferno, dentre outras coisas, porque essa perspectiva abre, dentre outras coisas, a perspectiva de exposição da vida da gente, e só nesse período já, para mim, foi suficiente a demonstrar não só o absurdo que é aquela TV no Supremo Tribunal Federal, mas pelo que se pode passar neste lugar. Dentre outras coisas, a possibilidade concreta de destruir a minha família, coisa com a qual eu me certifiquei, de fato, ontem de noite, e que, evidentemente, por ser uma rima da minha vida, meus pais são mortos, enfim, eu não tenho nada muito mais do que da minha própria família, a possibilidade da desarticulação da minha família, concretizada ontem de noite, somada a um telefonema meu para os amigos do Ministério da Justiça, que, dentre outras coisas, confirmaram que tudo isso está em uma carta hoje definida, o que significa dizer lutar aí seria lutar muito mais pela ideia do que pela verdadeira possibilidade de, como reconhecimento, ir na vaga do Supremo Tribunal Federal. Não é que eu não precise do Supremo, mas preciso dizer a vocês que devo a eles, do comando, de fato, esse reconhecimento. Isso, para mim, é alguma coisa que, de fato, vai valer. Depois de morrer, não vão mesmo lembrar de mim. Entre nós, nem eu mesmo vou lembrar de mim. Logo, preciso alguma coisa de hoje. Então, eu queria que Queria que vocês entendessem que isso não significa se retirar, significa, digamos, um pouco se preservar. O sofrimento que eu passei nos últimos dias foi bom, porque eu estou fazendo regime, perdi 2,5 kg, quase 3. 3 dias, 3 quilos, está bom. Estou quase com inanição. Ontem de noite quase desmaiei no auditório ali. Mas, em todos os casos, o sofrimento é incalculável. Então, queria que me entendessem, mas, antes de qualquer coisa, que me perdoassem pela atitude. Preciso preservar a minha casa. Queria também, evidentemente, nessa prestação de contas, dizer sobre meus parceiros de mesa. Todo mundo conhece o doutor Renato Andrade, sabe dele, a vida dele, ele como advogado. O Renato, dentre outras coisas, é um grande advogado, um grande estudioso, enfim, sempre dos nossos eternos advogados que sustentam a nossa base sólida de respeitabilidade. De consequência, falar mais seria dizer que precisaríamos, de fato, o que precisaríamos mesmo é mais gente que nem ele. E isso é alguma coisa extensível a Juliana Colli. Nós sabemos o que significa que ela não é só a mulher de um grande amigo nosso, ela é muito mais, quem sabe, do que ele, alguém que se coloca por ela mesma. Isso é vital. E, claro, quero dizer dos meus 2 parceiros de fala, o professor doutor Flávio Cruz, claro que ele, a mim, não é um juiz anormal. O Flávio não é um juiz anormal. O Flávio é só o juiz que todos deviam ser. O Flávio não é anormal. O Flávio é o juiz que todos deviam ser. Esse é o nosso dilema. Nós estamos rodando numa estrutura hoje
onde a coisa não funciona desse jeito. Funciona como ele mostrou. Ele não é assim. Esse que é o problema. Mas não imagine que ele é um cara que qualquer coisa vale. Não é um cara do acerto que qualquer coisa vale, pelo contrário. Ele é respeitado justo por isso. O bom juiz não é aquele que você sempre ganha. O bom juiz é aquele que te respeita naquilo que você faz. Porque qualquer imbecil sabe que todos os casos fazem aparecer para nós uma infinidade de possibilidades. Um advogado escolhe uma das possibilidades, mas qualquer um que tenha 3 neurônios sabe que há uma multiplicidade de outras possibilidades e que às vezes elas também são corretas. O problema do juiz não é escolher a outra possibilidade. O problema para nós do juiz é escolher a outra e dizer para você porque a tua não deve prevalecer em detrimento daquela. E é isso que ele faz. Ele é um excepcional juiz por conta disso. Mas é tão complicada a nossa situação que nós, aqui nos tribunais, e principalmente no STJ e no Supremo, precisamos desses juízes. O Flávio é meu eterno candidato a ministro do STJ, a ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque ao invés de colocar lá aqueles caras, é preciso colocar gente como ele, que faça o que deve ser feito. Nem mais, nem menos. E claro, tem que acertar as contas com o Auri. O Auri é sempre um problema. Indiscutivelmente o Auri, em que pese toda a outra parte insistir com outros livros, indiscutivelmente é o grande doutrinador do Brasil. Quando nós precisamos de alguma coisa, nós vamos perguntar para ele. Nós vamos lá no livro dele. Como disse um amigo meu esses dias atrás, está certo que muito das coisas que o Auri diz, você diz para o juiz se manda merda. É verdade. Porque o Auri diz, deve ser assim, é assim, o cara diz, pô, você está ficando maluco? Não é? É a história do Kramer com a bruxa que ri, evidentemente. A bruxa também ri, mas, independentemente dela rir. Ou seja, não é o problema de rir ou não rir, no fundo por trás é isso daí. Mas isso tudo mostra para nós que lá no Auri, no diálogo com o Auri, você tem sempre a possibilidade de achar uma resposta salvadora. Porque nesse mar de inquisição que nós vivemos, respostas salvadoras só vão aparecer de determinadas penas, das quais a dele efetivamente é a mais candente, é a mais colocada, é a mais lúcida. Então, a Auri, o que eu preciso dizer é isso, não é? Para um cara que veio lá de Rio Grande, e de consequência não é de Pelotas, isso tudo é vizinho, é verdade, mas isso não é, isso de fato não é pouca coisa, porque o reconhecimento que é preciso fazer é pensar que se o STJ concedeu 7.000 habeas corpus, isso significa dizer que desses 7.000, 6.000 estavam lá o dedo do Auri. Está entendendo o que eu estou falando? É muito forte isso, porque ainda que sejam só 7.000 no mar de 35.000, ora, isso significa dizer que para aqueles que faz luz, então enquanto nós estamos aqui falando, tem gente lá em liberdade por força daquilo que o Auri pensou e o Auri disse. Isso para nós é, de fato, muito significativo. Pois bem, nos 20 minutos que eu tenho, queria mostrar alguma coisa sobre esse tema que Juarez Cirino me deu. Os modelos do processo penal, o modelo acusatório do processo legal devido, entre parênteses, presunção de inocência, ou o modelo inquisitório do direito penal do inimigo, presunção de inocência lá, presunção de culpa. Claro, presunção de culpa. Porque o que se passa em relação a esse tema? Ele expressa justo que, em linha de regra, se tem nas estruturas dos sistemas. Isso não significa dizer que você não vai ter presunção de culpa na base acusatória, porque isso não é alguma coisa que se possa medir só pela regra, mas tem que medir também pelas pessoas, e, de consequência, lá também tem prejulgamento, lá também tem prejudício em relação a determinadas pessoas, a determinados fatores. Como não seja verdadeiro que você não possa conviver
com um sistema como o inquisitório, em que pese com uma base constitucional, e ter gente que tenha outros olhos. Independentemente do que se possa imaginar, por exemplo, por todos aqueles que divulgaram a estrutura da Inquisição, é preciso ver que também teve gente lá que teve outros olhos. Um dos últimos livros do Zaffaroni, se não me engano, ou do último, está toda uma análise, Zaffaroni fez toda uma análise desses autores, a mostrar como nem sempre era bem assim, porque mesmo lá tinha gente que tinha olhos para ir além daquilo que é a pura barbárie. O que estou querendo dizer é que, em linha de máxima, o título está certo, mas um dos dilemas que se vive é justo no fato de que não é garantia específica de democracia você ter um sistema acusatório, como não é garantia de não democracia o sistema ser inquisitorial. Você pode achar respostas devidas num sistema inquisitório, como você pode achar respostas indevidas no sistema acusatório. Se é assim, então o que importa nisso? O que importa nisso é naquilo que definiu tanto o Auri passou, quanto o próprio Flávio aqui passou, eles dois chamando de lógica. Vocês viram, né? Eles dois chamando de lógica, tem uma lógica nisso. Eles dois chamando de lógica, e que é para nós justo aquilo que preside a maneira como nós pensamos a coisa. Se eu disser para você, que tal a gente sair agora e fazer um teste de Cooper pela Avenida das Torres? Vamos ver quem vai ser o primeiro atropelado. Bom, se você é atropelado, eu já vou de paletó. Mas, naturalmente, se vamos fazer uma corrida, todo mundo ia se tratar de combinar antes, trazer um agasalho. Por que você traz o agasalho, porra? Por que você não vai correr de terno e gravata? O que te disse que tu tem que trazer agasalho antes? Ou seja, antes de você ter qualquer coisa desse naipe, tem uma estrutura que modela a forma como você pensa. O vital está justo nisso. Porque ter um sistema A ou ter um sistema B diz justamente sobre este tema, qual seja, o modelo de como se vai raciocinar. O que significaria dizer, qual a lógica que você vai empreender aqui? O sistema inquisitório, nós sabemos todos, é um sistema que forja uma estrutura na qual, e o Juarez está lotado de razão, na qual o que se tem como base do modelo é a própria presunção de culpa. Isso é assim, porque tendo vindo antes da própria modernidade, não esqueça que essa porcaria é de 1215, pelo menos, como um marco, quando as estruturas começam a ser pensadas da forma como depois Descartes explicitou, ou seja, a partir do modelo de pensamento aristotélico, de uma lógica eminentemente aristotélica, seja analítica, seja dialética, quando esse modelo chegou, a Inquisição já estava lá. Já estava lá, ela sim presidida por Aristóteles, ela sim presidida por esse modelo. Quando o modelo chegou, ela já estava lá. Já estava lá para determinar que a estrutura do processo devia ser uma estrutura que iria pensada a partir de pressupostos que se não colocariam em causa, ainda que o modelo fosse um modelo marcado por aquilo, pela forma que os gregos pensavam. Bueno, se é assim, então, como os gregos pensavam? Vejam como é interessante isso. Não é uma coisa qualquer, é o que modela a vida das pessoas. Entre nós, você não acredita que quando você aperta uma tecla no computador, o troço sai lá porque a Microsoft fez um Word XYZ. Você só aperta aquela tecla e sai lá porque por trás daquilo tem um programa de base. Tem um Office, sei lá como chama essas bostas, um Office, um DOS, não sei o quê, que tem atrás, antes. Antes de você apertar o botão, tem um modelo que rege esse negócio. Esse botão, aquela letra, aquela tecla, vai aparecer na tela aquele lá. Ou seja, antes de se fazer qualquer coisa
antes de se decretar uma prisão, antes de se prender alguém, tem um modelo de como se vai pensar aquilo. Tem um modelo de pensamento. É por isso que não dá para descartar isso, é por isso que não dá para passar por cima disso. Porque não raro, percebam, você pode perfeitamente mudar o modelo, mudar o sistema e a coisa permanecer exatamente como era. Justo porque o que você muda a pintura do carro, mas se o teu Chevette é podre, ele vai continuar podre. Tu tira o azul, bota o verde, mas se o Chevette é aquele, ele vai continuar podre. Quando, nos anos 80, Robert Pirsig estudou os modelos de racionalidade do Ocidente para tentar explicar para os americanos como era isso, uma das coisas fenomenais que demonstrou foi exatamente isso. Se você destruir uma fábrica, dizia ele, mas não mudar a racionalidade que presidia aquela fábrica que você destruiu, e, portanto, se você mantiver a mesma racionalidade que tinha lá, o que você vai fazer? Produzir uma outra fábrica igual. Por isso que você destrói a fábrica, tira os patrões que estão lá, os empregados assumem a fábrica e a porra continua a mesma. Porque eles continuam pensando igual aos velhos. Então, nessa hora, o cara pode pensar, peraí, talvez seja melhor o filho do velho do que esses caras. Por isso que, de repente, possa ser muito perigoso. O empregado que está do lado pode ser mais perigoso do que o filho do velho lá na fábrica. Porque sabendo de como funciona a traquinagem, ele segura a traquinagem, mas ele não muda o modelo. Sabe o que é esse modelo? Sabe qual é esse modelo? Sabe como se estrutura esse modelo? Um modelo de estruturação do quê? Da hierarquia. Da hierarquia, da autoridade. Quando ele lembra, Hannah Arendt é para mudar isso, Hannah Arendt é para mostrar isso. Flávio disse com todas as letras, nós adoramos a autoridade. O que tem para nós é que não basta perguntar e dizer nós adoramos a autoridade. Nós adoramos a autoridade, velho. O que é preciso perguntar é, por que nós adoramos a autoridade? Por que nós adoramos a autoridade? Essa é a pergunta a se fazer. Por quê? Por quê? Claro, é porque nós, eu diria assim, é porque nós gozamos com ela e dela. Mas mais do que gozar com ela e dela, a coisa mais significativa a pensar desde esse ponto de vista é o que disse Etienne de la Boétie, quando discutindo a Guerra do Sal, lá, percebam, lá no século XV, disse, sabe por quê? Vocês se submetem a esse tirano que não raro é o mais débil, efeminado, enfim, essa excrescência de gente que está lá no comando, lá na cúpula. Sabe por que vocês adoram ele e a autoridade dele? Sabe por que você adora essa porra desse juiz que te faz tudo, toda hora, tudo mais? Porque no fundo, você quer ser igual a ele. Adorar a autoridade é querer ter aquela mesma autoridade. La Boétie te permite pensar que o ódio de Cranmer pelas bruxas era exatamente porque eles queriam ser justamente a bruxa que eles atacavam. Para isso, Foucault foi sensacional, porque ele disse, por mais que você tenha que dialogar sobre o poder, você se submete às relações de poder, não é possível excluir a hipótese de que você, que se submete a um determinado poder, também lá por um determinado lado, usa o teu poder. Então, você goza do teu poder, eu gozo do meu, ele goza do dele. Você se submete ao dele, entre outras coisas, para poder usar o teu, mas mais do que isso, de um lado, expurgir, espancar a tua culpa pelo exercício do poder, mas, sobretudo, por gozar com ela, gozar por ela. Ora, por que estou me referindo especificamente a este ponto? Porque o sistema inquisitório, entenda, o sistema inquisitório é um negócio genial. Está aí, vai fazer 800 anos no ano que vem, porque é genial. Isto é um sistema tão filha da mãe, tão genial, que como modelo, como epistemologia, está encalacrado em cada um de nós. Se eu fizer, tem não sei quantas pessoas tem aqui, mas se eu perguntar para cada uma, quanto ela está impregnada daquilo, por que está impregnada daquilo? Porque toda a nossa cultura processual é uma cultura inquisitória.
É uma cultura marcada por esse lugar da autoridade e do poder. E, de consequência, com isso lida mal quem exerce o poder, lida mal quem se submete a ele. Quem tem o poder precisa, olhando para cima e, sobretudo, tendo que respeitar a estrutura legal que funciona como limitação, precisa admitir que a limitação é eficaz o suficiente para apagar nele, não é? O prazer que ele poderia ter, dentre outras coisas, de ser vitorioso pelas suas próprias conclusões em relação àquilo que vai fazer em face da lei. Ou seja, o cara precisa dizer para ele mesmo que ele está sendo antiético, que ele está sendo um que abusa do poder que tem e que ele não pode fazer isso. Precisa dizer para ele mesmo, com humildade, que ele, escutem bem, que ele pode estar errado. É tão genial essa desgraça desse sistema, que foram eles, mais do que ninguém, porque não permitiram que a modernidade saísse, digamos, da via estreita que os gregos tinham achado, de imaginar que a grande função da nossa racionalidade seria descobrir verdades. E sabe por que é assim? Porque nós, passado todo esse tempo, e apesar de sabermos que verdades não existem, senão naquilo que aceitamos como tal, nós continuamos investindo ferozmente nela. O que nós sabemos mesmo de verdade, é um pouco aquilo que a Marisa Monte tem cantado. Ou seja, verdade é uma ilusão, ela diz, verdade é uma ilusão vinda do coração. Verdade, teu nome é mentira. O que nos rege é o princípio da mentira material. Que porra de verdade é essa na qual você não pode chegar? Em que você não chega senão pela parcialidade. Ou seja, nós operamos no mar de parcialidade fazendo um discurso de absoluto. Claro que um cara que tem poder diante desse absoluto também se pensa absoluto, porque isso é uma passagem sintomática. E não é por outro motivo que o inquisidor faz sempre isso de uma maneira geral, porque pensando, ele não é burro, ele primeiro pensa, decide e depois sai à cata dos argumentos que precisa para justificar a decisão que já tomou. Ele, porra nenhuma, ele, você, qualquer um que esteja lá. Se você fizer isso tudo, quem precisa fazer, é preciso que ele se controle muito, e é preciso que ele diga para ele todo dia que ele tem que esgotar todas as possibilidades até, enfim, tomar uma decisão. É preciso que ele diga para ele que ele deve cumprir a Constituição, que ele diga para ele, porque senão o cara faz o quê? O cara não só acredita na ilusão que ele tem, como ele faz o quê? Ele pega o que está na Constituição e diz que o que está na Constituição é aquilo que ele diz que está lá. Aqui abre o grande campo da hermenêutica, nós sabemos. O grande campo da hermenêutica, é por isso que o Auri fala do Lênio. O Lênio saca isso, como poucos. O dilema do Lênio é que em muitas passagens, o Lênio é um grande amigo meu, vocês sabem, mas um dos grandes dilemas do Lênio é que ele acredita nisso, né? Ele fala disso, ele faz disso, mas, dentre outras coisas, ele acredita que, na verdade, o que está lá escrito é o que ele diz sempre. Né? E, de consequência, ele escuta alguns, ele não escuta todo mundo. Por isso que ele escreve no Conjuro, vem uma cacetada de gente dando ele porrada nele, porrada, e ele reclama porque ele fica lendo a desgraça do Conjuro. Então, é o que os caras dizem dele, os caras porrada nele, porrada. Mas em linha de máxima posição dele, vejam, como é uma posição inquietante, porque ele mete o dedo na ferida, ou seja, ele diz, do padrão que nós temos, evidentemente que em fase da interpretação, cada um de nós tem uma posição. Evidentemente você diz o que está lá, mas isso não significa dizer que o que você diz, o que está lá, é a verdade do que está lá. Claro que não é assim. Por quê? Porque a estrutura solipsística é justamente a estrutura na qual, você diz qual é a verdade das coisas. Não é por outro motivo que Wittgenstein, era um dos, lá na matriz, do primeiro Wittgenstein. Porque, claro, se você domina a linguagem, e se o teu mundo é o mundo da tua linguagem, claro, o mundo é do tamanho da tua cabeça. Wittgenstein tem razão. Da linguagem que você tem, de quanta linguagem você tem. Então você mede o mundo com o quê? Com a porra da tua cabeça, com a linguagem que você tem. Se a verdade for a verdade da tua cabeça, nós estamos ferrados. Porque nós temos uma regra do jogo.
Só que se você interpreta, você lê aquilo que está lá. Eu leio, o Flávio lê. Eu tenho uma decisão, o Flávio tem outra decisão. Você tem outra decisão. Esse que é o X da questão. Agora, quando a decisão que vale é a decisão da tua cabeça, pô, nós estamos ferrados. Porque vale para nós a porra da decisão do Joaquim Barbosa. Por que nós não temos TRF6? Porque a desgraça engavetou o treco. Ou não? Ou fomos nós que engavetamos? Foi o Juliano Breda que foi lá pedir. Em suma, o meu tempo deu, né? Não. Acredite, se quiser, você lê, tem 6 minutos. Opa. Inteirinhos, só seus. Então eu quero aproveitar os 6, pelo menos 5, porque eu, Jornal da Ordem, e em 5 eu não consigo sintetizar o que eu digo, leia essa página e meia que está aqui, porque aqui, digamos assim, eu elaboro a resposta justo para se poder pensar para adiante. Mas não duvidem, se cada um de nós não desarmar o espírito... Para você ter uma ideia, um parênteses, estava dando aula ontem, olha, Juliano, que interessante, estava dando aula ontem, na pós-graduação, doutorado, doutor, é gente de ponta, os caras de top. A questão aqui, resolvi como se resolve aqui, na Itália foi assim, na Argentina estão discutindo assim, tarará, reforma, né, Camilinha estava lá. Isso deve ser assim, porque na alteração que se vai fazer é assim, e isso vai, não só de um lado forjar uma cultura, como vai fazer com que o delegado opere dessa forma, o juiz opere daquela forma. Puta, o cara pula na cadeira lá e diz, peraí, juiz não vai fazer esse troço, porque o nosso juiz... Ou seja, se você mudar o sistema, mantiver a mesma racionalidade, ele vai fazer justamente a mesma coisa. Só que eu não estou falando do juiz que estava lá, eu estou falando de um baita advogado, um grande professor de Santa Catarina, que não se aguenta, porque o problema todo está nisso. Você fala para o cara não se aguenta. Por quê? Porque ele raciocina com a cabeça do modelo em que ele está vivendo. O modelo do nosso processo penal é um modelo do Código Rocco, é um modelo que foi engendrado na estrutura do Código de Napoleão para funcionar desse jeito com a matriz inquisitorial. Vai continuar assim se nós não sair deste lugar. O problema só é entender que racionalidade é essa. Pois bem, o direito processual penal, 1 página e meia. Trata de uma matéria que, em termos de legislação, sempre foi considerada uma das mais atrasadas do ordenamento jurídico. Até gente como Faustin Elie, talvez o maior comentador do Código Napoleão, de 1808, fundamento para quase todos os códigos europeus continentais, e os influenciados por ele, dentre os quais os da América Latina, mas grande reacionário, dizia-se la loi de procédure criminelle, la loi imparfaite. A lei de processo penal, a mais imperfeita de todas. Ele é um defensor do regime. Não é diferente com o Código de Processo Penal brasileiro, de 41, cópia do Código Italiano de 30, o Código Scirocco, por sua vez, cópia do Código Napoleão. Com a Constituição da República de 88, a situação se agravou. Afinal, há um abismo entre o sistema organizado pelo CPP e aquele previsto pela Constituição. O do Código é fundamentalmente inquisitório. O da Constituição é fundamentalmente acusatório. E a diferença entre eles, por evidente, não é só o nome. Naquele, o juiz exerce um papel central, quase plenipotenciário, mormente no que diz respeito à busca e produção do conhecimento. Conhecimento, claro, sobre o caso penal imputado na denúncia ou queixa. Pilar de sustentação da própria finalidade do processo, a qual diz com o acertamento do referido caso penal. Ele sempre serviu e serve aos regimes de força, sendo eficaz para o combate aos inimigos de quem está no poder. Por outro lado, no sistema da Constituição da República, pelas regras e princípios que a regem, o lugar demarcado ao juiz diz respeito prioritariamente ao acertamento do caso penal. Eis o dicere ius ou iuris dictio, mas fora fica e deve ficar a iniciativa da busca e produção do conhecimento referente ao caso penal, na medida em que isso é função das partes, também em face das regras e princípios da Constituição, em que pese poder o juiz complementar, se assim entender aquilo que está proposto por elas, as partes. Ora, como diziam os mais antigos, separam-se, para os fins do processo, objeto e método. Com as luzes vertidas sobre as partes,
realça-se a cidadania, porque se não pode fazer diferença, para começar, entre pobres e ricos, razão porque uma defensoria eficaz é imprescindível e deve ser prioridade nacional no que toca com a justiça. Evita-se, o máximo possível, com o sistema da Constituição, a possibilidade sempre presente de um juiz decidir antes e depois sair à acata dos fundamentos para justificar a decisão que anteriormente tomou, para o que todos nós seríamos levados se estivéssemos lá. Por evidente que seguindo suas próprias verdades, ou seja, aquilo que Franco Cordeiro chamou de il primato dell'ipotesi sui fatti. Diante deste quadro, é possível compreender por que a OAB propõe uma discussão acerca dos modelos de processo penal, presunção de inocência e presunção de culpa. Ora, pode-se ver nitidamente qual sistema abriga a presunção de inocência e qual sistema abriga a presunção de culpa. Difícil, sem dúvida, é negar que se precisa de reforma urgente da legislação processual penal para se tentar chegar na Constituição Cidadã, coisa que se não fez nos últimos 25 anos, por mais que isso possa ser vergonhoso. Mas se assim não se fez, resta perguntar a razão. E a resposta não parece difícil, embora o tema seja complexo. Interessa para alguns manter tudo como está. Por que será? Por que será? Os quase 600 mil presos do sistema penitenciário, outra fenomenal vergonha nacional, não são a resposta, mas podem ajudar a se pensar sobre ela. Enfim, é preciso que estejamos, digamos assim, abertos para mudar de um sistema basicamente inquisitorial do Código para um sistema constitucional eminentemente acusatório, fundado no princípio dispositivo. E por que isso é importante? E por que é preciso pensar assim? Não só porque é constitucional, porque eu podia dizer a Constituição vale, está acabado, vale a regra e fim de conversa. Mas não significa isso. Significa dizer, ora, que nós temos um sistema torto, percebam. 600 mil presos. O Auri foi ver o percentual da Fundação GV para os habeas corpus, não é? 600 mil presos. Digam, quantos desses presos vocês acham, com exceção da turma do mensalão, de fato tem dinheiro que está lá? 600 mil presos. 600 mil miseráveis. O nosso sistema do Código, desculpe a expressão, é uma porcaria. Eu ia dizer merda, mas não vou dizer. É uma porcaria, porque além de seletivo na escolha de quem faz, escolhe mal, porque escolhe só os pobres. Pergunta, por que tu está dizendo isso, velho? Não é bom? Os advogados, no geral, é bom. Mas para a Constituição, para a democracia, para o princípio da isonomia. E por que é necessário sustentar assim? Termino. Por que é necessário sustentar assim? Por que é necessário sustentar assim? Não é assim, não porque você precise perseguir os ricos. Primeiro que não é rico e pobre, acabei de dizer. Mas é porque os criminosos precisam saber que serão perseguidos. Só que quando você diz serão perseguidos, é preciso que você entenda que a perseguição deve ser pelos meios adequados, pelo modelo que a Constituição oferece, capitaneando, quem sabe, pela presunção de inocência. Mas, sobretudo, porque se hoje os ricos têm defesa de uma maneira geral, os pobres não têm. Cadê os advogados? Estão entendendo? Precisamos de um sistema que alcance os mais pobres, de modo tal a que possamos levar o que se decide em relação aos ricos também para os mais pobres. É esse. Nós vamos discutir o problema do habeas corpus. O Auri disse. Onde está o dilema? Porra, você instaura a defensoria pública e cria um caos em Brasília. A defensoria pública é, das regras constitucionais, a pior para os tribunais superiores, porque eles entopem Brasília de coisa. E Brasília precisa estar esgombrada, como é que é? Precisa estar
precisa estar livre para as nossas causas. Como se o meu habeas corpus valesse mais que o habeas corpus do cara que mora na favela. Que porra de sistema é esse? Mas a gente da persecução, a gente da força, esses caras aí, ó, da leitura que o Flávio fez, esses caras querem um regime duro, duro, duro. Regime duro que serve só para aquela gente lá. Isso não significa nada, percebo. É dizer que os caras devem punir os mais ricos, devem dizer que o processo deve ser para todos. Nós precisamos de processo para os pobres. Nosso processo é uma merda, só serve para punir os pobres. Não serve para fazer com que os pobres sejam julgados corretamente. Julgado corretamente, quem sabe, com o nosso esforço todo, são os nossos clientes. Porque se pisarem na bola, a gente vai em cima. Mas o processo não é só para os nossos clientes. Esse país é uma desgraça, porque esse país é um país de gente pobre. E o processo para eles só chega para puni-los, em geral, onde tem 600 mil pobres na cadeia. Mas não, a insistência é que o sistema seja assim. Assim, para que, mantendo como está, tá bom para nós e tá bom para quem vai para a cadeia. Tá bom? Para alguns está, mas eu perguntaria, está correto do ponto de vista constitucional? Se bobear, nós não mudamos nada. Nós acabamos jogando a água fora com a criança junto. Logo, no meu tempo, procuria, então, que a OAB fomentasse discussões sobre o projeto de reforma que está lá no Congresso Nacional, que já deve ser mexido, mas que é indiscutivelmente uma base de mudança do sistema do Código para o sistema da Constituição, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, que deveria a OAB tomar a ponta para a luta pela aprovação do projeto, porque o sistema como está não pode ficar. É preciso mudar o código e mudar integralmente. Ele está lotado de razão, dizer que de reforma parcial nós estamos cheios, porque elas acabaram prejudicando, estuporando com o sistema que nós tínhamos e que era ruim, mas a gente sabia como era. Cada vez mais do sistema não sabemos, e de consequência cada um faz o que quer. De uma certa forma, essa lógica, sim, explica a razão pela qual cada um está fazendo o que quer. Se muda a lei, 212 mudou, você virou ali, não explicou bem porque não teve tempo. 212 mudou. Mas por que os juízes não mudaram? Porque eles estão um pouco se lixando por 212. Principalmente aquela porra daqueles tribunais em Brasília não disserem que é inconstitucional e é nulo o processo se ele não cumpriu 212. Porque não adianta mudar a lei se eles dizem que a lei não vale. Evidentemente. Logo, é preciso mudar o sistema para que se possa pensar diferente. Nesse ponto, eu imagino que a OAB devia lutar pela aprovação do projeto, né? Porque, em termos de processo penal, ele é um pouco da chance que nós temos de defesa efetiva da cidadania. De quebra com isso vem, evidentemente, a possibilidade de corretamente dizermos a todos que, às vezes, é melhor parar com a bandalheira, porque, senão, vai continuar o processo penal assim, e a bandalheira vai continuar, velho. Está encalacrada no país. É isso. Desculpe ter passado, Renato. Muito bem. Usando a expressão do início, né, meu malvado favorito, foi mais uma emoção ter essa notícia de que o professor Jacinto figura numa lista para ministro do Supremo Tribunal Federal. Para mim é uma alegria, vou comprar uma roupinha daquelas amarelinhas e vou pedir um emprego de assessor do professor Jacinto. Aqueles bichinhos amarelinhos do meu malvado, o Minion. Né? Eu já sou pequenininho, mas o Minion, né, no gabinete do ministro. E a grande vantagem para nós paranaenses de termos o professor Jacinto como ministro do Supremo é a gente poder chutar a porta e mandar o ministro para o inferno. Né? Para o inferno. O ministro vai para o inferno. Né? Ia ser uma satisfação absolutamente inominável, única. Né? Todos nós. Ia ser uma alegria absoluta. Muito bem. Temos ainda 35 minutos.
do nosso prazo regimental para os debates. Por essa razão, eu deixo a palavra livre aos queridos colegas da plateia. Ou entendemos tudo ou não entendemos nada, né? Temos tempo. Então, vou substituir esse nosso debate, dando a cada colega, professor Auri, doutor Flávio, professor Jacinto, mais 10 minutos para considerações finais, se evidentemente quiserem fazer uso da palavra sobre todos os temas que discutimos aqui. Iniciando pelo professor Auri. Prefere o Jacinto? Ele já está animado? Professor Jacinto? Gostaria de usar mais 10 minutos? Claro. Então, professor Jacinto, doutor Flávio e o professor Auri. Esse tema não acaba, mas, evidentemente, que ele produz consequências. Claro, não gostaria de deixar passar a oportunidade de dialogar com o Auri sobre o tema do qual ele tratou. Eu já trabalhei esse tema numa comissão do Conselho Federal que tem discutido esse tema, enfim. A gente vem acompanhando de perto esse tema, porque isso faz parte do nosso dia a dia da advocacia. Os tribunais cortarem o que alguns em Brasília chamaram de farra dos habeas corpus é uma barbaridade. Mas eu, como não gosto de me inquieta lugar comum, começaria por perguntar, dentre outras coisas, por que cortaram? Por que cortaram? Por que travaram? Claro, o que aparece na ponta, naturalmente, o Auri diz com razão, é que se você mete 35 mil habeas corpus naquela desgraça e basicamente as duas turmas julgam esse negócio, dá para pensar que cada ministro, não é? Cada ministro daquele vai rodar com o volume de habeas corpus. Só que habeas corpus é um writ. Está lá como um incisozinho. Os caras têm tudo mais. E não raro tudo mais que parece ser altamente significativo cá entre nós. No Supremo, com toda a questão da constitucionalidade, que é o que deve pesar de verdade lá. Ora, e o STJ, o Tribunal da Cidadania, com tudo aquilo que seria orientação da lei nacional. E daí? Daí que, na cabeça daquela gente, o que está se passando? Eu estou pensando como eles. Na cabeça daquela gente, o que está se passando? Pô, eles estão perdendo tempo de discutir, e de trabalhar, e de se matar, de passar a semana inteira, como disse a Carmen Lúcia, como carcereira, discutindo habeas corpus, quando deviam estar discutindo as questões para os quais o tribunal foi estabelecido. Mas a pergunta que fica é, dentre outras, por que é que nós estamos fazendo tanto habeas corpus? Ou, se quiser aprofundar isso desde logo, pensar, por que é que eles estão concedendo tanto habeas corpus, ainda que eles tirem de letra? Esse que é o X da questão. E quando o Auri diz, está acendendo a luz vermelha, ou deve acender a luz vermelha, é evidente que é sobre essa luz vermelha que se precisa colocar o dedo. O que te preocupa na discussão do habeas corpus, e evidentemente, dentro do estado da arte, ou seja, as coisas estando na forma como estão, no padrão que estão, com toda a limitação e a restrição na estrutura recursal, é sintomático que os habeas corpus sejam impetrados, porque os advogados não podem ficar parados vendo as barbaridades acontecendo. Então não temos outra saída. Que saída temos nós se não espernear? Habeas corpus aqui é como que espernear. Mas vocês viram, porque o Auri não mente, vocês viram o que o Auri disse sobre isso. Com todas as letras. O dilema do habeas corpus é, e diga-se de passagem, eu só complementaria para dizer, sempre foi que em se tratando de um writ, e tendo a previsão legislativa que tem, eles têm, como em nenhum outro modelo de processo, a possibilidade de rejeitar por aquilo que eles acham. O resto é só justificativa.
Por isso que você pede habeas corpus e quando você vê, o cara sai pela tangente. A partir, às vezes, de alguns lugares comuns. Por exemplo, a alegação de que é matéria probatória, e matéria probatória é matéria que se discute no processo, blá, 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 blá. Vai, foi seu habeas corpus. Foi seu habeas corpus. Então, ele é assim, e sempre foi assim, porque ele sempre foi um soldado de reserva. O que significa dizer, então, se ele sempre foi assim, o problema não é nele em si. Tem alguma coisa funcionando, percebam, tem alguma coisa funcionando mal que faz com que nós utilizemos desse modelo que vai te levar a um processo que permite que eles te rejeitem te dando uma bicicleta, te dando o drible da vaca, te enganando, fazendo de conta que você não disse o que você disse, por aí vai. Ou seja, o cara rejeita como quer. Por isso que depende muito de quem cai, com quem cai, blá, 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 nós sabemos disso. Por que é, então, que nós estamos usando habeas corpus? Se é um risco fazer habeas corpus. Porque, percebam, a porra do sistema recursal é uma bosta. O sistema recursal é desgraçado, é horrível, é pavoroso. Quer ver acabar? Como você acaba com esse problema, então? Como acabaria com esse problema? Manda efeito suspensivo para os recursos para você ver se logo a coisa não se resolve. O nosso problema não está no habeas corpus, perceba, o nosso problema está que nós temos uma estrutura recursal defasada, fora de linha, completamente abatida, que se não pode comparar com a do processo civil. Estão entendendo? Esse é o X da questão. O nosso sistema de recurso é uma porcaria. É porque ele não funciona. O problema não está no habeas corpus, está no substituto dos recursos. Nosso problema está nos recursos. Como você resolve isso? Se você der efeito suspensivo para os recursos, acaba a brincadeira, meu. Mas pergunta se alguém quer mudar essa porcaria. Quantos querem mudar isso? Porque mesmo que seja assim, mesmo eles excluindo o que eles querem, de alguns eles dão. Não duvidem disso, hein? E há um monte de gente, um monte de advogado apostando que pelo nome que tem, faz passar seus habeas corpus. Mas não passa a porra dos habeas corpus da Defensoria Pública. Estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, veja como o jogo é complicado. Vejam como o jogo é complicado. Quero dizer, não quero que mude. Porque eu aposto que os meus habeas corpus passam. Eu sou o bambambam, eu entro chutando a porta. Eu entro dizendo para o ministro, como é que é, Renato? Vai para o inferno. Vai para o inferno. O cara é da minha faixa. Mas o habeas corpus do defensor público lá de São Paulo, esse não passa, velho. Por isso que é tão difícil. Escutou, né, Auri? Por isso que é tão complicado. Porque, às vezes, é um pouco assim, dentre outras coisas, isso precisa dizer, Auri, porque nós também não somos, nós também somos jacu do interior. Nós não somos da capital. Nós não somos cara da capital. E quando você é do interior, velho, eles acham que todo mundo está no mesmo padrão e ceifam a cabeça do mesmo jeito. Ou seja, cada um se virando por si. Então tem gente que acha que essa coisa que está se passando agora é uma porcaria. Porque ele queria que exigir que os dele fossem. Mas ele aposta que os deles vão. Ou seja, quando eles trancaram, a primeira coisa que foi pressão para que viesse uma válvula de abertura. Veio a válvula de abertura, mas a válvula de abertura veio naquela direção. Damos para quem queremos. E, evidentemente, queremos os dos mais próximos. É justificativa isso? É justiça isso? Para mim, não é. Para mim, não é. Para mim, não é. Não é. Portanto, quando eu digo é preciso correr atrás para fazer aprovar o código, é porque o código diz, os recursos têm efeito suspensivo. Os recursos vão para o STJ, tem efeito suspensivo. Porra, mas é uma barbaridade. Tu tem 6 meses para apreciar essa porra. Se não apreciar, automaticamente réu em liberdade. Olha lá, vamos lá. O Auri falou do sistema de controle. Veja no projeto como está lá. Tem um tempo para julgar. Se não julgar, rua com o cara. Cara em liberdade, automaticamente, sem fundamento. Mas isso é possível fazer por quê? Porque percebam, o presidente da comissão de reforma do Código era o ministro Hamilton Carvalho. Quando ele colocou em pauta, todo mundo ficou meio assim em relação a ele e disse, besteira, moçada, besteira. Em 6 meses eles podem apreciar todos os habeas corpus e presos. Todos. Em 6 meses eles podem apreciar todos os recursos de presos. O que significa dizer? Para que tudo isso então?
Para que todo esse dispêndio? Se o nosso problema está lá na estrutura recursal. Mas nós não queremos manejar assim. Por que nós não queremos manejar assim? Porque eu não posso dar efeito suspensivo do recurso do defensor público, do cara que mora lá na periferia, do Zeca Machadão, que cortou uma cabeça, ou, como disse o Auri, do traficante que está selado, veja como tem uma etiqueta, leia o Juarez para aprender sobre isso, do cara que está etiquetado do teu cliente. Então, no teu cliente tem que ter um tratamento outro. Mas que porra de isonomia constitucional é essa? Que os nossos clientes têm que ter um tratamento diferenciado. Onde nós podemos equiparar o tratamento? Recurso, com efeito suspensivo. Mas eles querem. Quantos têm colocado para eles isso? Professor Jacinto. Põe o 10. Como o tema fez uma ponte com o professor Auri, e como o Congresso é de advogados, eu vou respeitar o princípio do contraditório, deixando que o juiz fale por último. Então, eu passo a palavra ao professor Auri para continuarmos sobre esse tema. E até questionando o seguinte, será que não estamos usando o habeas corpus porque, mais do que nunca, nós precisamos de uma justiça imediata? Assim como nós temos no processo civil. Hoje nós temos a justiça do agravo, nós precisamos de uma resposta imediata, nós temos um mandado de segurança, nós imploramos que o juiz decida o mais rapidamente possível o nosso processo. Isso no cível. Agora, no processo penal, como já foi dito, temos esses remendos, tivemos a resposta preliminar, aliás, com uma dissintonia, ao meu ver, quer dizer, o juiz recebe a denúncia e daí houve a resposta preliminar do réu para depois absolvê-lo sumariamente, quando podíamos ter justamente o contrário. O juiz de admissibilidade da denúncia ser posterior à resposta do réu, para saber se pode ou não continuar com o processo. Enfim, o HC não está sendo usado exatamente para isso, para uma resposta imediata. Nós precisamos dar aos nossos clientes, ou vamos esquecer os clientes? A sociedade precisa ter do judiciário uma resposta mais imediata? Professor Auri. É que, na verdade, a gente está usando o habeas corpus para correção das distorções do sistema. Esse é o problema. E quanto mais se usa o HC, é um sintoma mais efetivo de que a distorção é imensa e que as coisas não vão bem. Mas vou contar uma historinha bem rápida para explicar, começar por um case. Eu estava na STJ, estava o Toron junto me contando uma história que me deixou horrorizado. Um casal, a filha sofre um acidente, tinha 13 anos a menina, chega no hospital, precisa de uma transfusão de sangue, são testemunhas de Jeová, aquela história já conhecida, mais um caso real, só que aqui teve um resultado final diferente. O que seria o normal? Os pais se recusaram a autorizar a transfusão de sangue, a menina trancou o pé também, que não queria, porque senão não ia para o céu, então uma situação difícil. E os médicos, em estado normal, de temperatura e pressão, seguindo a tendência, diriam o quê? Estamos diante de um estado de necessidade, nós vamos fazer e depois vocês reclamem. Mas esses médicos não fizeram isso. Demoraram para decidir, foram atrás de um juiz para pedir uma autorização, demorou e a menina morreu. A menina morre, e aí vem o dilema. O Ministério... Hã? Não ouvi. A menina morre e oferecem uma denúncia, oferecer a denúncia e aceita a denúncia contra os pais por homicídio doloso em dolo eventual. E aí é que vem a distorção do sistema. O MP denuncia os pais, não os médicos, os pais, por homicídio doloso com dolo eventual, que já é um negócio absurdo. Se defendem, pronunciados, aí a defesa entra com recurso especial, vai para o STJ e o STJ mantém a pronúncia. E aí é que vem o choque. E aí o Toron estava me comentando que ele chegou no caso, olhou e disse, pô, é uma coisa inadmissível isso, sabe? E ele disse, eu vou me fazer de louco, eu vou meter um HC. E aí que vem a coisa completamente esquizofrênica, é uma coisa louca o sistema. Pela lógica absurda do Brasil, que é a lógica da prevenção, que isso é uma coisa absurda, sabe? Você sabe, no Brasil o juiz se toca, é o juiz prevento que vai julgar, e a Europa inteira está dizendo há mais de 30 anos que o juiz prevento é o que não pode julgar. No Brasil você entra com o HC lá no inquérito e cai com uma câmara criminal, com um desembargador, vai ser ele até o final, para todos os recursos, a apelação e até a execução, o que é uma coisa absurda, em termos de pré-julgamento, de prejuízo, etc. Mas ele vai lá e entra com o HC, no STJ. O que seria o normal? O STJ dizia, bom, primeiro eu não vou discutir isso aqui porque é análise de prova. Está discutindo dolo, e está discutindo, na verdade, ali nexo causal. A tese defensiva era de ausência de nexo causal, que é uma tese muito interessante, de que a menina morreu não pela atuação ou pela omissão dos pais, mas sim porque os médicos deveriam ter
ter agido de qualquer maneira, ou seja, a causa da morte foi a não atuação dos médicos e não a recusa dos pais, como aí trabalhando com concausa, etc. Negócio interessante, mas o STJ vem e aí o ministro, a ministra, se dá conta que fez, né, no fundo, uma grande merda. Essa é a realidade. Que não leu o recurso especial, que foi o recurso especial monocraticamente rejeitado, agravo monocraticamente, ninguém sentou para analisar, e aquela matéria tinha que ter sido analisada ali. E aí vem a história, não conhecemos o teu habeas, mas concedo de ofício. Olha que coisa louca. Eu estou concedendo de ofício um habeas, que é algo excepcional, numa questão que envolve discussão de prova, que já me foi trazido pela via correta, que era o especial e não foi admitido, pela via excepcional do agravo, que não foi admitido, mas agora eu me dou conta, e aí eu conheço e concedo. Uma coisa completamente louca. E aí depois o segundo voto foi na mesma linha, e aí se você for olhar, este é um caso típico, em 99,9% dos casos não se conhece do HC, porque é discussão de prova, porque é repetição de matéria já apreciada em recurso. Então, tudo isso demonstra só que o sistema está muito doente. Efetivamente, as coisas não vão bem, não é esse mundo de sonhos que muitos pensam, as coisas vão muito mal. O Jacinto foi no ponto crucial, e eu comecei dizendo, eu acho que a gente tem que ser honesto, Jacinto. O nosso HC, com a amplitude que tem, não existe similar. Ponto. Mas ele tem que ter essa amplitude, precisamos dela, por estar de necessidade, porque o sistema recursal não dá conta, não funciona, e você tem problema de efeito suspensivo, mas tem um drama. Recurso especial, recurso extraordinário, está regido pela Lei 8.038, que é uma lei pensada para o processo civil. Não presta para nós. Que tem o artigo 27, que até 2009 dizia, recurso especial e extraordinário não tem efeito suspensivo, e as pessoas eram presas automaticamente. O que era uma coisa absurda. A Constituição de 88, só em 2009 o Supremo vem dizer, realmente não pode ser assim. E faz uma discussão errada pelo viés do efeito recursal, quando, na verdade, a discussão aqui é de nível de eficácia da presunção constitucional de inocência. Ponto. Então, tudo isso é fruto também de uma briga velha, do Jacinto, encampada por todos nós, do mal, do imenso malefício que a teoria geral do processo tem feito para nós. Uma lei pensada no processo civil, um sistema recursal, na primeira versão, parece que agora eu me desconectei um pouco da reforma do CPP, mas saía recurso em sentido estrito e entrava agravo retido, agravo de instrumento, um sistema totalmente processo civil, prazo único de 15 dias, acaba a história de arrazoar em segundo grau, o que no processo penal é necessário pela sua especificidade, por uma série de questões. Então, em suma, temos um sistema recursal em crise e falido. O HC está sendo banalizado como sintoma da doença do sistema recursal, além do sintoma de uma doença que é o mau funcionamento da administração da justiça. Claro, é óbvio que você tem excelentes juízes e tribunais assistindo muito bem, mas você tem um número muito elevado que são resistentes à conquista democrática. É o caso esse aí de um ilustre juiz que vem e diz, olha, o problema é a Constituição. O problema é a Constituição, o problema são as decisões do Supremo conforme a Constituição, os problemas são as decisões do STJ conforme a Constituição, o problema é todo mundo que falar conforme a Constituição. Então é claro que aí, amigo, você vai ter um drama gigantesco nisso aí. Então, enfim, o Jacinto falou uma coisa muito importante, né? Nós sempre tivemos o HC, desde sempre, dessa forma, com esse campo. Por que agora reclamam? Ah, porque agora é muito. Mas por que agora é muito? É porque a doença agravou. Tudo é uma questão complexa. Isso aqui, sabe, é complexidade, amigo. É Mohan, tu mexe a mão aqui, estoura lá, tudo cobra o seu preço. Então, enfim, as coisas realmente são muito preocupantes. Eu acho que a gente tem que levantar uma bandeira. Essa história de não conheço o HC, mas concedo de ofício não vai se sustentar. Isso é um absurdo total. Sabe? A OAB tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar. Eu não sou civilista, nunca fui, mas às vezes eu leio e me parece muito aquela história da banalização do dano moral. Aí eu olho e vejo uma criança recebeu uma transfusão de sangue com sangue contaminado e morreu de AIDS. Dano moral, 100 mil reais. Os caras estão loucos, velho. Aí vem falar em banalização do dano moral. Eu acho que é o mais absoluto desprezo pela dor alheia. Eu não sou civilista, me desculpem a heresia, mas eu acho ridículo ouvir isso. Ah, não, nós temos um excesso de demandas por dano moral. Ah, bom, temos excesso de demandas por dano moral. Agora não há uma indústria do dano moral, uma banalização do dano moral, porque nós desprezamos o dano moral. Porque o cara ficar preso indevidamente anos, ao final absolvido, você entra com uma ação de indenização e o tribunal diz o quê? Amigo, eu sinto muito. Para prender, precisava de uma fumaça. A fumaça tinha. Se depois a fumaça esfumaçou, não é problema meu. Dane-se, isso é um mero de sabor da vida você ficar preso. O que é isso? Olha como nós estamos banalizando não só o outro, mas o tempo do outro. Porque pena de prisão é apropriação de tempo. Mais do que qualquer outra coisa, é uma apropriação indevida de tempo. Sabe? O doutor Flávio estava falando a questão do presídio, do passar Vico Vaporub. Eu fui conselheiro penitenciário e eu entrei no presídio central, numa galeria, que eu cheguei ali, olhei, os policiais militares, Jacinto,
todos eles com luva, não as luvas cirúrgicas, luva de lavar louça, aquela grossa, colete à prova de balas e máscara de pintura. E não tinha nenhum preso dentro, porque a galeria foi toda evacuada, eles estavam todos pelados no pátio. Uns 10 graus de temperatura, estamos sentadinhos no pátio. E aí eu disse, mas precisa botar essa porra para entrar aqui, não tem ninguém dentro. Os caras riram e disseram, vocês são muito frouxos, rapaz. E entrei no pelo. E me choquei. E aí eu disse, vem cá, não tem uma máscara para mim? Porque era uma coisa... É impressionante quando tu vê aquilo ali e tu vê o nível da coisa. O nosso presídio central agora baixou para 4 mil, é uma baixa simbólica, mas estava em 5 mil. Os caras colete à prova de balas, porque entra, e eu disse, tem que parar de fazer revista íntima. Aí o cara abre o armário e disse, olha o que já entrou, aí mostra celular, isso aqui tem que fazer revista íntima por isso. Aí chegou lá no ponto, tinha um R15, eu disse, isso aqui não vem enfiado no rabo de ninguém, não me leva a mal. Isso aqui não tem como entrar em nenhuma cavidade anal vaginal. Pelo amor de Deus, isso entra pela mão podre do Estado que está aqui dentro. Como entra pela mão podre do Estado 5 quilos de cocaína embalado, isso não entra em nenhuma cavidade. Então a gente tem que se dar conta disso. Mas aí tu entra lá, cai duro, eu pensei, fechei os olhos e fiz um exercício imaginético. Né? Quanto tempo eu, pequeno burguês, bundinha perfumada, aguentaria aqui, velho? E abrir os olhos e sair correndo. É surreal. Nós chegamos na banalização máxima da maldade, num sistema que nós temos um processo de dessensibilização total. Essa violência do sistema carcerário está cobrando um preço. A HC também é sintoma disso. Quando o juiz não dá progressão e o cara tem direito, vocês têm que entender que isso causa uma revolta gigantesca, velho. E os caras quebram tudo. Se você tem lá Dia das Mães e você não permite que a mãe visite, mãe de preso é intocável. Existe uma lógica, existe um padrão ético que a gente pode não compreender, mas existe, é muito bem demarcado. Se tu meter a mão na mãe do preso, dá merda, a galeria estoura. Então, se o cara ficar preso além do que ele deve, ele quer ir embora, ele vai estourar tudo. Laudo, exame criminológico, isso é um absurdo. Cruzamento de discurso da psiquiatria com o discurso clínico com o discurso do direito, cria um monstro de 2 cabeças. E vem lá o laudo. Personalidade nomo vigil, nomo tenaz, nomo não sei do que, tendência mesocriminoso preponderante. Tu senta com o juiz, como era conselheiro, e perguntava, doutor, o senhor está negando a progressão com base no laudo? Mas por quê? Por que é a personalidade nomo vigil? Ah, doutor, vou dizer bem honesto, eu não sei o que é. Mas é argumento de autoridade. Se o médico diz isso, é porque é. E acabou. Claro que o preso vai querer HC, vai brigar, vai fazer o diabo. Então, em suma, as coisas realmente vão muito mal. E a gente tem que fazer um combate a esse discurso que está aí, que é um discurso sedante dos sentidos. Existe, sim, um ponto cego. E as coisas, a evidência tem esse problema. Né? O que é evidente é tão claro que ele cede os sentidos. E no evidente tu não vê. O evidente gera uma cegueira. E é isso aí, a violência do sistema carcerário, do processo penal, gerou uma cegueira que se reflete na banalização do HC, que não é banalização, é o sintoma de uma doença muito grave. Eu tenho que ir embora. Queria agradecer muito a presença de vocês. Eu vou ali passar na Saraiva, se alguém quiser autografar livro rapidinho, vamos lá. E eu queria agradecer de novo o convite, a gentileza. Já sinto foi um Brasil, doutor Flávio também. Muitíssimo obrigado. Bom, eu não sei se tem alguma coisa muito mais a agradecer. Eu havia feito algumas anotações no final aqui do meu texto, que era o seguinte. Por exemplo, La Fontaine, pela boca de um asno, ele dizia o seguinte: conforme formos ricos ou miseráveis, os tribunais nos verão como branco ou preto, senhores. Enquanto que Brunelli dizia que o dever do juiz é fazer a justiça, enquanto que o ofício é adiá-la. Alguns conhecem muito bem seu dever e fazem seu ofício. Então, senhores, a gente vive... como juiz, eu sinto isso no dia a dia, um grande trade-off, né, entre a qualidade da decisão e a necessidade de que a decisão seja para ontem. E isso tem levado aos tribunais, infelizmente, os tribunais e as unidades jurisdicionais como um todo, a uma espécie de delegação da atividade judicante, o que é impensável, né? Porque, para mim, a coisa mais agressiva que se pode falar de um juiz é que o juiz não leu o teu caso, e que assinou um processo que pode estar condenando alguém a simplesmente a uma masmorra sem ter sequer tomado cuidado do que essa pessoa está alegando. Então, talvez o grande problema hoje dos tribunais, eu até conversava aqui com o professor Jacinto, é a monocratização da decisão. Ao invés de ser submetido a um colegiado, e que isso vai gerar uma dialética, um debate, né, com argumentos e contra-argumentos, a sequência ocorre que tem uma única decisão por parte daquele que é escolhido como relator do caso, que pode gerar depois, evidentemente, um recurso interno, um agravo regimental, mas que simplesmente posterga uma decisão que já é para ontem. Então, eu só menciono alguns casos nesses 5 minutos, 10 minutos que eu tenho. Veja, essa distorção, né, só alguns tópicos
bem específicos de como a isonomia, que é a grande questão aqui da nossa república, a gente não lida bem com o espaço público, senhores. 2 casos. O cidadão é acusado, mediante fraude, de praticar sonegação fiscal. Como ele sonegou R$ 19.800, a conduta é atípica, né, pelos tribunais, com que concordam, não cabe nem processo de execução, enfim. Se o Estado não ataca teu patrimônio, para que vai atacar tua liberdade, né, a sua liberdade? Agora, conta um caso sem contar o nome do santo, né, enfim. O cidadão ingressa no Cefet, de madrugada, servidor público, e retira de lá, professor, 3 resmas de papel, avaliadas aí no máximo em R$100. Tá? Fato real. Vem o inquérito, peculato. Eu não sei se o cara quer fazer tese de doutorado ou monografia na faculdade com isso. Bom, eu concedo habeas corpus de ofício, enfim, isso é atípico, né? Até acho que tem que responder um processo administrativo, uma advertência, qualquer coisa assim. Não vou dar um nome, enfim. Né? O tribunal reforma, enfim. Isso, rejeitei denúncia depois, etc. Ou seja, o mesmo sistema que diz que, mediante fraude, um cidadão praticando sonegação fiscal obtém o reconhecimento da sua tipicidade, é o mesmo sistema que diz que, em alguns casos, isso não é insignificante, com critérios os mais variados. Ele diz assim, isso aqui não é atípico porque tem um dever de probidade. Sim, tem um dever de probidade, ninguém discute isso. Mas também tem um dever fundamental de recolher tributo. Né? Também envolve uma certa probidade. Então, as cortes elas são mais suscetíveis de acolherem certos argumentos em determinados casos do que outros. E é só isso que eu gostaria de enfatizar. Nessa mesma toada, né, os senhores vão encontrar uma pletora de julgados afastando, como diz aqui na questão do habeas corpus, o conhecimento de ofício por conta da súmula 691. Eu só menciono mais uma outra situação. Eu tenho feito cumprir, pelo menos fazia cumprir quando estava em jurisdição criminal, a súmula vinculante das algemas, né? Súmula vinculante 11. Recebo lá o ofício mal educado do coronel da PM para que ele explique por que está conduzindo a pessoa sob algema. Daí o que acontece? O doutor Andrei Schmidt, ilustre advogado, ingressa com habeas corpus, uma reclamação direto no Supremo, porque o cliente dele estava sendo algemado. Né? Sem a justificativa, porque a súmula é expressa, cabe responsabilização administrativa e criminal. E não é simplesmente uma formalidade de indicar, trazer algo escrito. Tem que apontar um fundamento verdadeiro. Né? Porque, do contrário, é abuso de autoridade. O que o insigne ministro do Supremo diz? A súmula vinculante é um texto, e, como todo qualquer texto, demanda interpretação. E aqui não se aplica. Então, note que toda vez que eu mandar prender alguém, né, indevidamente, imagine, e esse cidadão tiver condições de convencer o Supremo que o caso dele demanda a aplicação da súmula vinculante, isso vai demandar um conhecimento imediato daquela prisão pelo Supremo, sem precisar passar pelos níveis anteriores, né, de jurisdição. Certo? Agora, isso é porque é bem típico do Brasil, infelizmente, essa crítica, não sou eu só que faço, Roberto da Mata faz também, que é a ideia que nós temos no Brasil, que para cada decisão sempre vai ter um espaço de alguém para desfazer aquele ato. Então, sempre, nós concentramos poder. Né? Então, toda e qualquer decisão tem aquela cláusula, olha, talvez lá no futuro eu possa decidir de forma diferente. Então, eu deixo sempre um espaço aberto para a minha decisão, meu decisionismo, porque o que se aplica aqui não vai se aplicar em todo e qualquer caso. E a gente tem inúmeras hipóteses, né? Porque a gente não é radical com nada. O Supremo diz que um determinado índice de correção monetária é inconstitucional, mas diz, para alguns efeitos, não para todos. Qualquer decisão, eu ainda vou ter que conferir todo e qualquer caso. Então, só para enfatizar. Um tópico importante, né, que o professor Auri mencionou, e isso é típico também. Né? A senhora Meneghel, né, a Xuxa, posou nua, e no que fez muito bem, aliás. E a Bandeirantes pegou e divulgou as fotos, sem autorização. Ela ingressou com uma demanda no cível pedindo a responsabilização da emissora. Isso gerou uma indenização que, na ponta, foi pago em 6 milhões. 6 milhões de reais. Claro, leva em conta o patrimônio que ela tem e o patrimônio que a emissora tem, sem dúvida. E, na mesma ocasião, o STJ apreciava o caso de pessoas que foram perseguidas e chacinadas, mortas,
pela polícia, agentes da lei, né? Que lei que é essa? Assassinadas pelo Estado, e colocaram lá pela sua fórmula, eles têm um padrãozinho, eles têm uma fórmula, uma tabela, dava 90 mil reais para cada vida. Tá certo? Vou comparar os valores, senhores. 90 mil, o valor da Xuxa era 4 milhões, mas daí a correção monetária dá mais ou menos os 6 milhões. Vamos só enfatizar esse tópico. Quando eu dizia que nós temos um Estado centauro, e quando eu me deparo com Catanduvas, né, que é um presídio muito bem estruturado, o diretor é uma pessoa extremamente inteligente, os agentes penitenciários são todos eles muito competentes, mas nós não caímos no problema da eficiência, senhores. Nosso problema hoje não é eficiência, nosso problema é tecnocracia, é a questão dos números, né? Então, eu vivo uma angústia todo dia, porque eu tenho um volume de processo imenso, eu não poderia estar aqui hoje, né? Mas, enfim, claro, o doutorado também consumiu muito tempo. A gente tem um volume imenso de recursos, e daí você é avaliado como juiz hoje pela tua estatística, né? Que é aquele teu número no final do mês que alguém pergunta assim, mas você só fez isso de sentença? Ninguém quer saber se a tua sentença é boa ou se é ruim, se a tua sentença vai ser reformada ou não, se a tua sentença cita... E daí nós caímos naquilo que o professor Lênin Streck muito bem diz. Qual a melhor forma de você decidir? E concluindo, a melhor forma de decidir é não decidir, senhores. A melhor forma de decidir é copiar uma decisão alheia. A melhor forma de decidir é copiar a ementa. E ficar citando assim, ementa, pá. Isso a gente está virando hoje na jurisprudência. Infelizmente. Porque, não raras vezes, quando se vai no fundamento do acórdão, não tem nada a ver com o assunto que está sendo debatido ali. E aquilo é o fundamento da decisão. E uma última só questão, que daí concluo com o que o professor Auri dizia. Eu tinha um caso, sem dar também o nome do santo, mas o cidadão era acusado de moeda falsa. Só que ele demonstrou que ele era usuário de crack, né? Ele começou com cocaína, etc. Mas é só para ver a relatividade disso e essa delegação do poder que nós fazemos constantemente para outras pessoas, né? Isso parece... Porque tudo aquilo quanto é tradicional, tudo aquilo quanto está na média, senhores, não está tranquilo, né? Todo mundo é o padrão, né? A população adora um juiz forte, um juiz duro, né? O Joaquim Barbosa, se for candidato, ele se elege para deputado federal. Não duvido que se eleja. As pessoas aplaudem, enquanto que o juiz que absolve, não raras vezes, ele é lançado sob suspeita. Porque o processo criminal não é feito, como dizia aqui no Malleus Maleficarum, o processo não é feito para descobrir a culpa. O processo é feito para confirmar a culpa. É um processo, como dizia o professor Jacinto, que já tem uma estrutura lá desde logo feita para reconhecer o culpado, que todo mundo já sabe quem é desde logo. Se esse juiz absolve, duas uma, é incompetente ou é corrupto. Né? Então, o ministro Lewandowski pagou um preço elevadíssimo pelas suas posições adotadas ao longo da Ação Penal 470. Né? O Barroso também, né? Porque hoje essas bocas da delação que utilizam a imprensa, não raras vezes, muito mais para a defesa de interesses indevidos, né? E que ganham utilizam esse anonimato da imprensa, estou finalizando. Então, só para mencionar esse caso. O cidadão ele era acusado de moeda falsa e ele demonstrou ser usuário de crack. Pediu um exame, foi submetido, então, ao exame de sanidade, né, essa expressãozinha ruinzinha, sanidade mental do artigo 149 do CPP. Só o detalhe, senhores. Ele, no laudo que veio para o meu processo, o perito disse que ele tinha plena e cabal capacidade para responder à imputação. Só que eu descobri que ele tinha um outro processo com argumentos muito parecidos na terceira vara criminal. E lá, um outro perito, diante da mesma situação, o declarou inimputável, o reconheceu como inimputável. Então, veja, enquanto você delega pura e simplesmente, sem uma avaliação técnica, como que é nós tendemos, pelo volume de serviço, a tentar padronizar o que é insuscetível de padronização. Nós temos que respeitar a isonomia, sem dúvida, e a regra do jogo, deixar tudo isso muito claro, mas o grande dilema hoje, senhores, é isso que eu deixo como provocação. Como eu dizia, a maior parte dos juízes é íntegra e cumpre os princípios de Bangalore e de ética judicial. Enfim, só que é o sistema, é a lógica do sistema que caminha hoje para uma delegação, uma tentativa de padronização e uma justiça McDonald's. Os senhores vão chegar, vão pedir pelo número 1, 2, 3 e 4 e vão receber a sentença com um número de caracteres limitados. É isso, senhores. Obrigado. Só um minutinho antes que saiam, temos mais
uma coisa importante a fazer. Eu vou passar a palavra para a doutora Juliana de Andrade Colli Nunes Bretas, a nossa relatora, que vai apresentar a súmula dos debates dessa manhã do nosso painel, para ver se os senhores aprovam, e, se aprovado, será levado ao plenário no final da tarde de amanhã, ao final do Congresso. Doutora Juliana. Obrigada, senhor presidente desta mesa. Cumprimento a todos os participantes, advogados, professores aqui presentes, conselheiros, presidentes das subseções da ordem. Cumprimento ao meu presidente, Juliano Breda, e agradeço pelo convite de ter participado dessa mesa aqui. Fiquei extremamente satisfeita de participar ao lado dessa constelação brilhante de juristas. Parabenizo também o doutor Renato, que brilhantemente presidiu a mesa e o painel. Nós temos, por incumbência do regimento interno da conferência, que votar eventuais proposições trazidas pelos palestrantes ou pelos participantes da conferência. E nós conversamos aqui, eu e o doutor Renato, a respeito de tudo que foi falado, a respeito da questão dos habeas corpus e o que eles revelam, o diagnóstico que se faz a partir do número de habeas corpus que chegam às cortes superiores. E, a partir da fala do professor Jacinto, do doutor Flávio, a proposição que nós resumimos seria uma moção de apoio da OAB Paraná à urgente aprovação do novo CPP, tal como o projeto apresentado, com a valoração plena do Instituto do Habeas Corpus. Em sendo aprovada a proposição, ela será encaminhada para confirmação na votação plenária, na última conferência plenária da conferência, e integrará a carta da conferência. Então, eu pergunto aos senhores palestrantes, acho que vamos fazer por votação erguendo o braço. Então, que se alguém discorda ou se abstém da votação desta proposição, que levante o braço. Professor Jacinto. Claro que eu concordo com o que está aí. Foi um pouco o que eu propus. Mas percebam uma coisa. Como dizem os italianos, dal dire al fare c'è in mezzo il mare. Do dizer para o fazer, no meio tem o mar. Ou seja, nós temos um problema atual. Acabaram com o nosso habeas corpus. Nós precisamos do habeas corpus. Ou seja, enquanto não mudar o sistema de recurso, nós precisamos que o habeas corpus tenha o que tem, porque senão nós vamos continuar com a desgraça como está. Não era para ser assim. Não era para ser assim. O que significa dizer, não resolvemos a situação, mas nós precisamos do habeas corpus. Hoje nós precisamos do habeas corpus. Mais do que o habeas corpus, nós precisamos do sistema de recurso. Só que o sistema de recurso só vem com a mudança do código. E quem me diz que a mudança do código vem assim? Vocês sabem porque o projeto está parado? O projeto levou meses no Senado. Com toda a retaliação que o Demóstenes Torres fez, não conseguiu destruir o projeto. O projeto está lá. Por que o projeto está parado na Câmara desde 2009? Por que o projeto é 8405, sei lá, de 2010? Por que está parado na Câmara desde 2010? Por quê? Por que está parado lá, na Câmara? Esse é o ponto, estão entendendo? Esse é o ponto. Claro, não tinha ninguém para tocar a coisa, entre nós. Quem apareceu para tocar a coisa, se propôs a tocar a coisa, era uma bancada que tinha lá, de gente não muito favorável àquilo que estava no projeto, ou seja, era alguma coisa para destruir o projeto. E, de consequência, puxaram e deixa como está, vamos ver na próxima legislatura. Agora, eu só estou dizendo isso porque o projeto é de 2009, nós estamos em 2014, e ele não entrou na Câmara ainda, na discussão, ele está parado na porta da Câmara. O que significa dizer, antes do projeto vir, nós precisamos do habeas corpus. Então, eu cindiria isso. Ou seja, eu acho que o problema está no recurso. Mas antes do recurso, nós precisamos da vida. E a nossa vida reclama habeas corpus. Então, nós precisamos do habeas corpus. Ou seja, a ordem deve lutar pelo habeas corpus. Mas isso não exclui o fato de que a ordem deva lutar pelo código, porque é no código que resolve o problema, resolvendo a questão dos recursos. É a minha posição. Tem toda a razão o professor Jacinto. Então, a gente reformula aqui para duas proposições, colocando em primeiro lugar a valoração plena do Instituto do Habeas Corpus e, em segundo lugar,
o apoio da OAB Paraná à urgente aprovação do novo Código de Processo Penal, tal como o projeto apresentado. Alguém discorda? Que se manifeste. Não? Então, aprovada por unanimidade as duas proposições. Eu devolvo a palavra agradecendo mais uma vez e parabenizando os palestrantes, não só pela palestra, mas pela indicação na lista, e também ao Dr. Flávio pela conclusão do doutorado. É sempre um prazer ouvi-los. Eu solicitaria também, mais uma vez, aproveitando a presença do nosso presidente, que ele faça a entrega ao Dr. Flávio da lembrança desta participação no nosso congresso. Eu agradeço a presença de todos e lembro que hoje à tarde teremos um painel. Vocês que passaram a manhã toda discutindo o processo penal, tenho certeza que também se debruçam e gostam do direito penal. Hoje à tarde teremos um painel a partir das 14 horas sobre direito penal. Agradeço a presença de todos, principalmente agora ao final, do nosso querido amigo, e se me permitir usar o nome de guerra, nosso querido Cacai, que de vez em quando eu digo que é meu primo, pelo Almeida. Né? Em algum lugar lá atrás nos encontramos, um tio, uma tia. Né? E presença de todos, muito obrigado, e à tarde continuamos com o Congresso. Obrigado a todos.